cultura, ela é o jeito invisível de fazer as coisas. Cobrança saudável, ela vem com clareza de objetivo, vem com apoio, vem com diálogo. A cultura, na minha visão, ela precisa ser coerente, com o que é vivido, não só declarado. Hoje eu tenho a honra de trazer minha amiga Débora Bittencourt. Ela é executiva de finanças, estratégia e transformação organizacional. Eu vou ler um longo currículo, tenha paciência, você vai curtir. Ela é formada em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade Autônoma de Madrid. Ela tem MBA em finanças pela FIA e especializações em Advantage Strategy pela University of Laverne. Eu já não sei se eu falo em inglês, se eu falo espanhol, então, eu como não sei nenhum dos dois, fica aqui. Essa universidade fica na Califórnia e na Revenue Management pela Universidade de Stanford. Stanford é da hora. Ela também é formada em governança corporativa e conselheira de administração pelo IBGC. A Débora atuou como CFO e diretora executiva sênior em empresas como Heineken, Coca-Cola, Votorantim, Delivery Center, Química Anastácio, liderando em operações na América Latina, do Norte, Europa, África e Ásia. No mundo inteiro só, né, Débora? Tinha coisa em Marte, mas eu tirei aqui do seu currículo. A Débora atua como conselheira de administração da ABCD Nossa, que nos seus 25 anos de atuação já impactou a vida de 12.000 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Depois eu quero que você fale sobre esse seu projeto, Débora, que é muito legal. E finalmente, a Débora é mentora de executivos, apoiando o desenvolvimento profissional e crescimento de carreira. Ela é criadora do podcast Trajetória Bittencourt, que você vai assistir, que você vai acompanhar também. Vai lá e se inscreve no canal da Débora. Esse canal é para inspirar trajetórias profissionais. Débora, tudo bem com você? Ai, tudo ótimo, um prazer, uma honra estar aqui com você. Você sabe o quanto eu te admiro como pessoa e como profissional, um carinho imenso por você, e é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, minha amiga, agradeço muito. Minha amiga, o nosso papo de hoje é o seguinte: é a conexão entre resultados e pessoas. Existe uma conversa no mercado de que ou você consegue atingir resultados ou você cuida das pessoas. E nós dois aqui concordamos que não, né? Então eu queria começar pensando o seguinte: pensar que resultados e pessoas podem caminhar juntos, ele parece para mim e para você não só óbvio, como essencial. Mas por que que isso não é uma realidade na maior parte das empresas que a gente conhece? Edil, esse tema é muito importante, é um tema que é uma bandeira para mim, porque eu já passei por mineração, né, por cosmético, bebida, né, alcoólica, não alcoólica, químico, tecnologia, e todo lugar é a mesma coisa que eu vejo, né. E assim, eu acho que a questão é, ainda existe um pensamento ultrapassado de que se você tem alta performance, você tem que ter um sacrifício humano, né. E muita coisa que eu percebi nessa minha trajetória é que muitas empresas elas trabalham na lógica da escassez, né. Escassez de tempo, escassez de recurso, de confiança, principalmente, e isso vai gerando uma cultura de medo e de controle, aquele famoso comando-controle, né. Eh, e o que eu vi também em ambientes muito acelerados e desafiadores, né, de alguns negócios, e bem competitivo, que a gente precisa cada vez mais colocar as pessoas no centro, né. Eu já peguei times grandes, né, tive time aí de 150 pessoas, a última experiência com quase 60 pessoas, que o times desconexos, né, então pessoas, muita entrega de resultado e pouca visão de pessoas ali, olhando o que que o time está fazendo, se o time está feliz, se o time tá na sua melhor função para a competência que a pessoa tem, né. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, uma área que está batendo ali meta trimestral, né, mas está com alta rotatividade, um clima muito ruim na pesquisa de clima. Eu já vi time entregando muito, mas com esgotamento emocional evidente, né. E por outro lado, quando o líder valoriza o processo, desenvolve e reconhece a equipe, o resultado ele vem, mas ele vem com consistência e saúde. E todo lugar que eu passei, eu consegui melhorar o clima da área, né. Apesar de ser ambientes de muita competitividade em mercados muito, com guerras de preço e competitividade acirrada. Porque eu olho as pessoas, então eu sou uma pessoa extremamente focada em resultados, sou competitiva ao extremo, sempre fiz esporte, sempre fui aquela fominha que quer ficar com a bola, né.
Então assim, eu sou competitiva, me dá uma meta, eu vou bater a meta. Mas o como pra mim é muito importante, eu não vou passar por cima de ninguém. Respeito pra mim é um valor super forte, né, os meus principais valores, então dá pra entregar resultado olhando e respeitando as pessoas, então é um pouco disso que eu acredito. Eu fiquei com uma palavra muito forte que você acabou de falar agora, que é a questão do reconhecimento, né, o quanto que reconhecimento faz com que as pessoas, consigam e aí é engraçado porque é a semântica da própria palavra, né, quanto que elas consigam se reconhecer naquilo, né, tipo: "Nossa, é só um resultado", não, não é um resultado conquistado através das pessoas, né, porque Exato. como você está falando, me passa a impressão, até queria o seu comentário sobre isso, que existe no mundo dos negócios, é como se fossem 2 tipos diferentes de ética, né. Então você tem a ética das relações interpessoais, tipo, é o respeito, é o confiança, é o carinho, é a atenção, é o aprendizado aqui, e você tem uma outra coisa que é a entrega de resultados, né. Uhum. "Olha, eu adoro você, eu gosto pra caramba, mas você tem que bater essa meta, se você não bater essa meta, eu não gosto mais de você". Então, a pessoa olha só para isso daqui, porque isso aqui é o que a mantém na empresa e não é isso daqui, né, então não é Uhum. eu preciso descrever o que eu estou gesticulando, porque há pessoas que estão nos escutando pelo Spotify também. Então eu estou colocando aqui uma mão direita no resultado, a mão esquerda, na forma que as pessoas se relacionam. Então, se a gente não ajustar o jeito que a gente se relaciona, talvez a gente não consiga entregar o resultado. E tem muita empresa olhando só para um lado. É por aí? Por aí, porque assim, não consegue entregar o resultado, porque as pessoas não se sentem parte daquilo, e muitas vezes elas não entendem por que elas fazem aquilo. Vou te dar um exemplo, eu era CFO de uma empresa, eu tinha um time de cobrança, e é uma situação chata, ligar para o cliente inadimplente e falar: "Você está me devendo, quando você vai pagar? Deixa eu negociar com você juros e parcelamento e tal". O cliente Aham. batia no telefone na cara da pessoa, e assim, imagina você fazer isso 8 horas por dia, todos os Meu dias, Deus, né. meu Deus. E o time, né, eu marcava, né, eu tinha rotina de gestão com todo mundo, né, do meu time, né, com as áreas, mas com esse time eu dava uma atenção especial, trazendo, as pessoas, né, do contas a receber de cobrança, falando: "Você entende a importância do seu trabalho? Você é a pessoa que traz caixa para a empresa sem ser o comercial, né, você está trazendo quanto que você trouxe essa semana? 'Ah, Débora, eu consegui R$ 100.000'. 'Ah, eu consegui R$ 200.000'". E quando eu saí de lá, esse time estava trazendo R$ 3.000.000 para o caixa. Meu Deus. Então assim, eh, de motivar, de falar: "Caramba, meu trabalho é importante, o que eu faço tem valor". E eu faço isso não para aquela famosa, né, que gestor fala, colocar a cenourinha para a pessoa ir atrás, não, porque eu acredito que é importante mesmo, né. Uhum, Então tá. fazer a pessoa enxergar o potencial dela e o porquê ela está fazendo aquilo, né, a importância. E muitas vezes o chefe, né, o famoso chefe, vai e faz, executa, né. Vai, manda quem tem juízo, né, manda quem Manda quem pode, obedece quem tem pode, é isso juízo. aí. Eu falei: então assim, e as empresas vão adoecendo, né. Eu já peguei times doentes mesmo, assim, de clima. Teve uma empresa que eu entrei, há uns anos atrás, que eu entrei na área, vieram 5 pessoas, eu marco one to one, né, reuniões individuais, 5 pessoas falando: "Débora, eu já tô com a carta para pedir demissão já tô no nível de desmotivação". Você imagina 5 pessoas, líderes do time, saindo do time, por causa Meu da Deus. gestão anterior. Você acaba com a empresa, desmonta, assim, a É área, a porque diretoria. é. Então, resgatei as pessoas, né, vamos. E tudo isso é muita energia que a gente tem que colocar, e muitas vezes os gestores não têm paciência e não veem valor em colocar essa energia nas pessoas. Verdade. Então eu já ouvi gestor falar: "Ah, Débora não tá feliz, ele que peça demissão, sai, eu contrato outra amanhã, tem um monte de gente desempregada aí no mercado". Então assim, sabe, falta tato. E eu acho que o ponto é esse, assim, esse olhar, essa vontade, essa empatia, de ouvir o outro, de escutar, de ser genuíno, porque tem muita coisa de LinkedIn, né, postado, né, somos uma empresa, somos uma liderança, e na vida real você sabe que o bastidor não é assim. Então ser algo genuíno mesmo. Isso se conecta com uma segunda questão que eu queria aqui o seu comentário, né. Qual que é o papel da cultura organizacional para fazer com que essas coisas sejam equilibradas? Ou seja, a ética do resultado equilibrada com a ética do respeito? Cultura, ela é o jeito invisível de fazer as coisas, né. Ela Hum. define se uma empresa opera com confiança ou com vigilância.
Então tem muita empresa que opera na base da vigilância, né, você entra na reunião com medo, você tem crise de ansiedade. Eu já passei por isso. E eu cheguei de conversar com o CEO e falar: "Cara, tem uma coisa errada aqui, você já percebe que você causa nas pessoas, sabe". Então assim, se a cultura, ela valoriza o diálogo, o aprendizado com erro, a clareza de propósito, cria líderes que inspiram e não só cobram, né, não humilham as pessoas, que nessa minha trajetória eu vi, infelizmente, isso, não foi poucas vezes. Eu costumo dizer, assim, que a cultura ela não tá no mural, né, não tá lá naquele, né, você vai na empresa, tá lá na parede, né, mas, ela não tá no mural, mas ela é o que é tolerado no dia a dia, o que é trazido no dia a dia, né. Uhum. Então, por exemplo, umas incoerências que a gente vê, um líder que humilha a pessoa, um líder que não ouve, um líder que eu já vi líder em uma reunião humilhar a pessoa na frente de 30 pessoas, inclusive da equipe da pessoa. E essa pessoa ser promovida depois, né. Então assim, porque entrega resultado, né. Então assim, essa incoerência, na parede tá os valores, no LinkedIn tá o post, e aquela coisa tóxica, né, na empresa, quem humilha é promovido. Então, essa é a cultura real da empresa, não é o que tá sendo falado, né, da porta para fora. Então a cultura, na minha visão, ela precisa ser coerente, com o que é vivido, não só declarado. Então, eu tenho uma amiga que é diretora de RH, eu tive até uma discussão positiva com ela, né, que amiga pessoal, e ela falou: "Ah, porque eu acho que tem que ser assim, acho que as áreas têm que se integrar mais". Eu falei: "É lindo esse discurso, mas se o líder lá, né, o líder mor, desce, né, o verbo lá nas pessoas, isso que você está falando é lindo, porque você não está dentro da operação, sem desmerecer RH, acho o RH a chave para as organizações darem certo, né. Mas a vida real da cultura da empresa, ela às vezes é muito diferente do que é falado. Então como entrar nisso e tentar ser um agente? Então o meu propósito nas organizações há alguns anos, apesar de ser CFO, diretora financeira, diretora de planejamento estratégico, o que for, eu entro na empresa falando: "Eu quero transformar essa empresa, eu tô aqui hoje, não sei se eu tô aqui amanhã, mas eu quero que as pessoas saibam que depois que a Débora passou, o clima melhorou, eu pude trabalhar melhor, mais feliz e com mais respeito". Então eu tento no meu microambiente ali, fazer algo que eu possa influenciar positivamente, para os líderes que estão abaixo de mim verem o que é uma liderança positiva. Então já tem empresa que já teve diretor que respondia para mim, e falou assim: "Débora, obrigado, porque eu só tive referências que eram o seu oposto, e eu achei que só assim a gente podia ter resultado, e você entregou o resultado de uma maneira diferente. Obrigado por isso. Eu vi que eu posso ser diferente. Eu não preciso ser um personagem", né, então isso para mim já valeu. Isso vale uma vida, né, Débora, isso vale porque a gente fala muito da questão da conexão com o propósito, como se, só o resultado final da nossa atividade fosse o propósito, mas não é. É o jeito que você faz o seu trabalho, né. É. Agora, Débora, me preocupa porque não é todo mundo que pensa e age que nem você, né. Sim, eu sou quase um ET, tô brincando. Eu ouvi várias vezes, assim, E que e aí, como que a gente lida quando o gestor não é a Débora? Como é que a gente faz? Porque e aí eu quero, voltar naquela reunião que você começou a descrever, né, que você entrou e você falou para o presidente da empresa: "Escuta, você, faz mal para as pessoas, você intimida, você humilha, as pessoas entram aqui com medo". Como é que conduz uma conversa que nem essa? eu acho que é falar de certa forma, não é claramente assim, mas, de falar assim: "Olha, eu admiro você, você trouxe resultado até agora, né, você inclusive você é CEO da empresa por causa disso, mas você tem um estilo completamente do meu, e eu acho que o seu estilo poderia trazer mais resultado se você agisse diferente". Então, assim, eu acho que em certas situações que você entra, a forma que você entra na cobrança, eu acho que você acaba destruindo algumas motivações e ao invés de você trazer o time para você, você espelha o time, né. Você não constrói ponte, você quebra a Hum, ponte. uhum. Então eu acho que talvez, se você me permite, né, te dar esse conselho, repensar a forma, às vezes, de se colocar. Eu acho que você é duro algumas vezes e tudo. Aham. Eh, e igual eu já falei, eu sempre dou feedback,
Eu não tenho essa coisa: "Ah, o cara é o Deus, né, tá lá no Olimpo porque ele é o senhor". Eu me vejo assim, ele é um ser humano como eu em aprendizado, a gente tá aqui na Terra em evolução, somos seres em evolução. Então alguém precisa falar, né. Então se ele quiser me mandar embora também por causa disso, tudo bem, eu vou pra outra empresa e trabalho lá. Mas, eu acho que se você tem um líder, né, pra quem tá ouvindo a gente, que é assim, chama ele pra um café. Igual eu já chamei várias vezes, já chamei para almoço, em todas as não vou falar em todas as empresas, senão os meus ex-líderes vão achar que estou falando deles, mas em algumas empresas que eu passei, eu já chamei e falei, sabe. Dá um bom dia para a pessoa na hora que você passa, ouve, tenta ouvir mais que as pessoas estão te trazendo, elas sempre colocam alguma coisa. Então, assim, se você está passando por essa situação, chama, não tenha medo, assim, eh uma coisa que eu falo, a empresa precisa de você, você não precisa da empresa. Tem muita empresa no mundo, no Brasil. Então, assim, não viva sobre o medo, achar que você se você sair dessa empresa, acabou sua vida, meu Deus, ficar desempregado, ter uma família para sustentar. Sabe, se você está se preparando, você tem um currículo bom, você está atualizado, sabe, se não tá, corre atrás, seja você. Então, assim, chama para uma conversa, fala assim: "Olha, eu adoro trabalhar aqui, eu admiro você e tal, mas eu acho que eu me sinto mal em certas colocações que você faz. Tem situações que eu acho que você não me valoriza da forma que eu gostaria". Teve uma vez que eu virei para uma pessoa, né, um líder meu, muito tempo atrás, e falei: "Você nunca me elogiou no trabalho que eu fiz, há 1 ano e meio que eu tô trabalhando com você. Você nunca falou: 'Seu relatório ficou bom, Débora, parabéns', ou um ótimo no e-mail". Aí ele falou assim: "Mas eu não tenho que te elogiar, você paga pra isso", ele falou pra mim. Aí eu Entendi. falei assim: legal, eu sou paga pra isso, mas você concorda se você me falar que meu trabalho tá bom, eu vou saber que eu tenho que seguir por esse caminho, que legal que eu fiz um trabalho bom? Ou, assim, eu preciso saber, é isso que você quer? Tá legal, isso vai me motivar a entregar mais, a buscar cada vez mais entregar mais". Aí ele falou assim pra mim: "Mas na minha carreira eu nunca tive isso, os líderes que eu tive nunca me elogiaram". Então, assim, eu fiquei até com dó, assim, eu falei: "Nossa", ele viveu até agora, era um cara muito sério, na base da paulada, então ele não sabe nem ser diferente. Então eu falei com ele, assim. Então, assim, independente de onde eu tô, eu tento botar semente nas pessoas, Legal, de como legal. ser uma liderança, porque eu acho que isso vai fazendo a cultura do lugar melhorar. Ele pode ouvir, pode não ouvir, entrou no ouvido, saiu no outro, minha parte eu fiz, né. Nossa, eu tô pegando muita coisa pra mim disso que você tá falando, né, porque o que que me clareia aqui, né, primeiro, essas conversas elas devem acontecer e é preciso ter coragem para isso. E para que isso seja positivo, é preciso que você crie um patrimônio, eu estou entendendo assim. Então esse patrimônio pode ser um currículo legal, porque Sim. se aquela empresa você perceber que essa cultura não casa, então você tem ali a tranquilidade de saber que você pode ir para uma outra empresa, né. Mesmo nessa conversa com esse gestor, do qual eu também tenho dó, né, foi preciso de 1 ano e meio para você construir um patrimônio, para você poder chegar para o cara e falar assim: "Pô, velho, fala seja gente, né, seja gente, fala pede por favor, diz obrigado, elogia, reconhece. Ah, mas nunca ninguém fizeram comigo". Então tem um terceiro elemento aqui, né, que a gente tem que estar o tempo inteiro disposto a reaprender, né. Porque, por melhor que seja a nossa conduta, tudo que a gente faz é 100% o melhor. Mas pode ser que não seja o melhor para os outros, então esse olhar de que talvez a gente tenha que fazer pequenas mudanças, né. E para esse executivo sênior, talvez não fosse uma mudança significativa, é só incluir na pauta dele um item, que é reconhecer, né. É "Não, mas isso. ninguém me reconheceu", isso não é motivo, o motivo é o que que você faz para ser melhor para os outros. Fiz a leitura Isso. bonitinho? Total, exatamente, é essa a visão. Joia. E Débora, vem cá, nessa esteira, como é que a gente consegue diferenciar uma cobrança saudável de uma pressão excessiva? Essa é uma questão, se responder bonitinho, o pessoal que está assistindo vai pagar R$ 1.000.000 para você. Eu acho que, assim, a cobrança saudável, ela vem com clareza de objetivo, vem com apoio, vem com diálogo. Então, assim, eu vou pedir alguma coisa, fazer uma cobrança, falar: "Olha, preciso disso, daqui você não tá indo bem", ou então foca nisso, tal. Mas sempre assim, você precisa de algum apoio para fazer essa atividade? Tem alguma coisa que você não está conseguindo, você está sobrecarregado? Não é só falar, enfiar, trabalho e cobrar.
E aí, para as pessoas que estão ouvindo, né, se você sabe o que precisa ser feito, e sente que tem espaço para falar, negocia, né. Então, assim, vem a cobrança, vem a pressão, fala assim: "Ó, não vou conseguir te entregar hoje, posso te entregar amanhã? Posso te entregar depois de amanhã? Isso aqui não pode ser feito pelo fulano de tal, que é mais a expertise dele". Então, assim, eu acho que é uma via de mão dupla. Eh mas eu acho que, assim, a pressão excessiva, né, que você trouxe nessa pergunta, é quando há medo, ambiguidade e isolamento, né. Então eu acho assim, e se a pessoa ela tem medo da né, então chega um líder e fala assim: "Ó, você não vai ter a meta de venda esse mês, vou te mandar embora. Ó, se você, não desaprendeu a trabalhar, você come, eh sei lá o quê". Já ouvi isso, assim, daí eu estar na sala de reunião, o líder da pessoa falar isso na sala de reunião. Meu Deus. Então assim, essa pressão excessiva, a pessoa tem medo de não bater a meta. "Se eu não bater a meta, eu vou ser mandada embora". Então assim, você pode o que eu acho que tem que ser feito, e eu já trabalhei em ambientes muito, assim, uma pressão ao extremo, mas eu como líder, eu seguro a pressão. Então assim, aí isso eu sofro, né, porque a pressão vem, eu dou uma segurada, dou uma filtrada e vou direcionando, aquela cobrança de forma mais saudável para o meu time, né. Eu não vou e tem líder que pega a pressão e só repassa, né. Então assim, como, eu diferencio, a pressão excessiva da cobrança saudável que você falou, se ela vem com clareza, com apoio, com diálogo, né. Então eu acho que a gente tem sempre que a gente como líder, né, fazer esse papel, a gente tem esse papel de filtrar. Então nas empresas que eu passei, um feedback positivo que eu sempre tive é: "Débora, depois que você entrou, as coisas chegam mais suave pra gente". A gente sempre ficava, assim, com medo do que ia cair na minha cabeça. Depois que você entrou, você traz a coisa mais suave e direcionada, o que precisa ser feito, quando e como. Então eu acho que é um pouco disso, assim. E se a pessoa recebeu a pressão excessiva, devolve para o líder. Fala assim: legal, você tá mandando eu bater a meta, se não bater eu vou mandar embora, eu preciso de ajuda. Eu não tenho headcount, eu preciso de mais gente no meu time, eu preciso que você me ajude a apoiar um orçamento de uma tecnologia nova que eu preciso implementar, eu preciso que outra área me ajude que não está me apoiando, eu preciso de alguém que me ajude. Então assim, devolve, não pega a pressão e fica sofrendo abraçado com ela ali e mal. Você devolve, fala o que que você precisa, que ferramenta, time, sabe, o que que você precisa, o que que tá faltando para você entregar aquilo que hoje você não está conseguindo. É a concorrência que mudou, que lançou um produto novo, mudou a estratégia de campo, o que que aconteceu? Então assim, ver a cobrança mesmo sendo, uma pressão assim, excessiva, tenta devolver ela pedindo ajuda e isso não é pejorativo, não vai achar que você é uma pessoa fraca. Vai achar que você é uma pessoa madura, que você sabe o que tem que ser feito, só que você não tem recurso para fazer. Eu tenho um amigo muito querido, ele me contou assim: "Edir, eu queria que você estruturasse um treinamento para mim". Eu falei: qual é a situação, problema?". Ele falou assim, você vai ver como esse meu exemplo se conecta 100% com a sua colocação. Ele falou: "Olha, eu estou precisando de recrutar uma pessoa que fica, ela tem que pensar como dono, ela tem que pensar como dono". E aí, eu fiz uma pergunta no processo seletivo para 10 pessoas, individualmente, nenhuma delas conseguiu me responder adequadamente. Então eu preciso que você dê um treinamento que faça com que essas pessoas saibam responder a minha pergunta. Eu falei: "Mas nossa, que pergunta é essa que é tão difícil assim?". Ele falou: "É muito simples". Eu falei assim: "Você, a sede fica aqui na cidade de São Paulo, que é onde eu tô, né, e essas pessoas trabalham no Brasil inteiro. Olha, vem cá, você veio aqui para São Paulo, aí quando você está entrando no elevador desse prédio grande que a gente trabalha, você vê que uma pessoa está entrando, você segura a porta para ele poder entrar, aí ele entra, tá só vocês 2. Só que quando você olha no rosto, você tá vendo que é o presidente da companhia. E a nossa empresa, você sabe, né, é uma das maiores do Brasil. Esse cara é super famoso. E aí, quando o elevador começa a subir, você escuta um barulho, o elevador quebra, e você vai ficar preso com essa pessoa por 5 minutos, porque é o presidente da companhia, em 5 minutos eles vão tirar ele de lá. Você tem 5 minutos para pedir para esse cara recursos para que você consiga fazer melhor o seu trabalho. O que que você fala para ele?
Débora, eu achei de uma Legal, inteligência, assim, total. porque olha só o que acontece, o que você está me ensinando aqui é: olha, você recebe a pressão, né, e aí vamos colocar do líder de líder para o líder e do líder Uhum, para o liderado. Agora vamos fazer de uhum. volta, né. O É, líder de líder, ele precisa saber o que falar para esse líder, né, sim, de uma forma que fala assim: "Você está me cobrando? Então vem cá, eu preciso que você me ajude aqui". E o exato. liderado a mesma coisa. E esse diálogo necessariamente tem que ser respeitoso, né, porque Exato. se virar uma troca de acusações, ninguém vai para lugar nenhum, né. Ninguém Se vai. vier uma condição, assim, do tipo: "Ou você faz isso ou eu não faço lá", também isso não é uma negociação, né, Não, isso é uma quase que uma troca de acusações, né. exato. Então eu estou entendendo que você tem que estar muito preparado para essa cobrança, e essa é uma coisa que nos cabe, e essa conversa tem que ser respeitosa. Eu tenho uma amiga, Débora, eu queria que você comentasse essa frase. Eu tenho uma amiga que fala assim: "Sabe, Edil, não dá para controlar o vento, mas é sempre possível ajustar as velas com coragem, estratégia e presença", né. Essa frase é sua. Essa frase cabe nesse contexto? Comenta isso. Cabe. E eu comecei a aula de vela, né, na Guarapiranga há uns 8 anos atrás, um barco à vela, no laser, que é um barco pequeno, né, depois eu me especializei nele, faço curso até hoje. Eh, e ele é um barco arisco pequeno para uma pessoa só, sem motor, e qualquer mudadinha de vento ele vira, né, então e ao mesmo tempo ele se não tem vento, você fica parado na represa. Eu já peguei muita rajada de vento, tempestade, já capotei, eu brinco que eu vi Iemanjá no fundo da represa já, de tão Meu fundo que eu entrei, Deus! ele Olha o já seu nome, amiga. então assim, e o que eu levo, eu faço muito essa comparação com a vela, né, o barco à vela e a vida profissional, é que às vezes você tá saindo, né, e tá aquele céu azul, sol, arco-íris, passarinho cantando, tudo certo ali que você planejou, né. E depois vem a tempestade, vem o raio, vem a tormenta, então o que que você vai fazer? Você não consegue controlar isso, você consegue controlar o seu leme, para que lado você vai, e a vela, que é caçar a vela, que é a velocidade do barco, se ele vai mais rápido ou não, né, e para fazer as manobras. Então assim, a gente no mundo corporativo também, a gente está lá, né, entregando, fez planejamento, tudo lindo, de repente acontece, né, eu brinco que é um monte de pratinho que você tem que não deixar cair ao mesmo tempo. Então assim, o que está no seu controle para fazer? Então assim, deixa eu ver o que eu consigo fazer na minha cadeira, na minha área, no meu na minha atividade, para eu conseguir fazer aquilo melhor. Então assim, parar um pouco de falar: "Ah, eu não faço porque a área tal não faz, o meu coleguinha aqui do lado não me ajuda, eu sou uma pessoa que não tem apoio". Gente, esquece isso daí, assim, não tem. O que que você tem ali para fazer? Você tá sozinho, no barco, e tá vindo uma rajada de vento, você tá vendo a nuvem com raio chegando, o que que você vai fazer? Para onde você vai? O que que você tem que pensar rápido, você tem 1 minuto para você sair daquela situação. Então assim, faça o que está no seu controle, peça ajuda. Né, não sei fazer. Então assim: "Ai, eu tô com medo de entrar na reunião tal, porque eu não sei", gente, não sei fazer. Eu como, diretora de empresa, entra na reunião: "Débora, você quer?" Eu falei: "Olha, eu não tenho essa resposta agora, eu vou estudar melhor qual a melhor alternativa, porque tem várias alternativas, eu prefiro te dar uma resposta mais profunda, não sei te responder agora, depois eu te trago a resposta". É muito melhor do que você ficar em cima do muro, inventando coisa e ficar, sabe? E outra coisa também, se posicionar, ter coragem, por isso que eu falo, né, você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Tenha coragem de fazer as coisas, tenha coragem de dar sua opinião, de se colocar. Às vezes uma ideia que você vai colocar vai mudar o negócio. Eu dou sempre um exemplo, eh, de um trainee, que foi comigo da Votorantim, eu fui quase 7 anos da Votorantim, comecei como trainee, terminei como gerente sênior lá, de planejamento estratégico, e teve um trainee da época que entrou comigo, que ele era do Zinco, e ele deu uma ideia de colocar uma batata, uma cebola, não lembro, acho que era uma batata, no forno de zinco para aumentar a ebulição. Ele era engenheiro químico e todo mundo riu dele. E ele falou: "Gente, me dá um forno, deixa eu fazer um teste". Eu sei que ele economizou alguns milhões de reais em energia elétrica, porque o tempo que precisava do zinco para derreter, o zinco derreteu muito mais rápido. Então assim,
Assim, se ele tivesse ficado com vergonha, com medo de dar ideia, né, ele ganhou até prêmio de Six Sigma e tudo Que mais. Então, demais. assim, não pense que a sua ideia é boba, tenha coragem. O leme, a vela está na sua mão, então, assim, faça o melhor do que você pode no seu cargo, na sua posição, corra atrás da sua carreira, né, tá com você, e sem ficar esperando que alguém vai ali te salvar, né. Ninguém vai te salvar de nada. Isso que você fala de coragem é genial, porque, as pessoas confundem coragem com "vamos lá fazer", né. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né, imagina que você está andando, eu não sei em que circunstância, mas aqui na Marginal Pinheiros, né, tem um lugar na Marginal Pinheiros, perto da USP, que acho que são 8 pistas, né. Aí alguém fala para o outro assim: "Vamos ver se você é corajoso mesmo, atravessa aqui sem olhar", porque isso não é coragem, isso é estupidez, isso é burrice, né. Coragem é preparo, coragem é assim, você estuda, você conhece, você tem experiência, tem vivência, você elimina viés, elimina preconceito, pergunta para quem precisa, vai testando, vai melhorando. Claro, quanto mais conhecimento você tem, maior é a sua capacidade de enxergar diferente a sua realidade. E aí você pode sugerir uma coisa aqui, a outra lá. Por isso, pô, esse seu exemplo não podia ser melhor, porque às vezes, muito do que a gente consegue trazer de coragem é em cima de conhecimentos que você traz que não são nem do seu core, né. O quanto que marketing pode ensinar para finanças, o quanto que finanças pode ensinar para a área comercial, o quanto que comercial pode ensinar para a área de crédito, né. Então, esses conhecimentos, vamos dizer, cross, assim, né, eles são fundamentais para a gente poder ganhar mais coragem e, com isso, ganhar mais aquele patrimônio que depois, quando você chega para falar com o diretor, fala assim: "Vem cá, agora é sua vez de me escutar". Exatamente, isso Isso exato. isso não é um suicídio corporativo, não, isso é fazer as coisas com, agora eu vou falar de você, coragem, estratégia e presença, né. Porque até eu tenho entendimento de quando a gente fala de presença, a gente está falando de integridade, né. Quando você está aqui inteiro, você está aqui, sabe, "eu sou isso daqui", né. Isso. Ah, adorei, 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 adorei. Minha amiga, com dor no coração aqui, a gente está começando a ir para o final do nosso papo aqui. Eu queria te fazer 2 perguntas finais aqui, né. Então, primeira, eu acho que eu não posso deixar de conversar com você sobre isso. É muito comum em empresas de todos os tamanhos as pessoas serem promovidas a gestor e ela recebe a seguinte missão: aumente o resultado. E assim, a necessidade de aumentar o resultado é tão grande que ele confunde o resultado com as pessoas, né. Então tem que melhorar a qualquer preço. Que conselhos você daria a essa pessoa que normalmente é um jovem que tem menos experiência, para poder cuidar, tanto de pessoas quanto de resultados? Ainda mais assim, né, a gente tem muita sede de entregar, né, eu brinco que me É, dá uma meta eu vou bater a meta. é, Então assim, e ainda mais quando tá no início de carreira, é muita vontade de crescer, de ser promovido e aquela ansiedade, né. Então você fala quando um novo gestor, né, uma pessoa jovem chega e fala isso, o que que eu falaria para ele, né. Eu falaria que resultado é muito importante, você tem que entregar a sua meta sim, né, mas você não vai ser lembrado pelo que você às vezes vai passar um tempo pelo que você entregou, pelo que você não entregou, mas como você fez os outros se sentirem durante essa sua entrega, né. Os resultados, assim, eles vêm e vão, e um legado de um líder, né, esse jovem líder, né, tá começando, e também nos antigos, quem já tá mais tempo, o legado tá nas pessoas que você conseguiu transformar, pra serem pessoas melhores e enxergarem suas potencialidades, né. Então o que eu diria, escutar o time, é o que você falou, eu entrei em muitas empresas que a tesouraria não conversava com a contabilidade, que não conversava com a área de tax, que não conversava com o jurídico, que não conversava com o comercial, que não conversa então assim, gente, seja a pessoa que traz, vamos marcar uma reunião, vou botar um representante de cada área que a gente tá com um problema e resolver isso aqui, né. Então assim, seja curioso, escuta, peça feedback pra outras pessoas, pra outras áreas. Você, né, o novo líder, invista em autoconhecimento, né, em soft skills e hard skills, mas soft skills também, né. Você precisa ter controle emocional, você precisa saber lidar sob pressão, você precisa porque lidar sob pressão, você vai vir a pressão, você não pode sair explodindo com as pessoas. Você tem que digerir, ter estômago, se manter pleno e focar continuar focando no resultado. Isso vai pegando com o tempo, né.
aprender que liderar não é ter todas as respostas, né, mas criar um ambiente onde as pessoas possam contribuir. Então, assim, vamos colocar todo mundo já teve situação de resultado assim: "Ó, Débora, a gente vai ter que duplicar o crescimento de receita, daqui a 3 meses, né. Débora, a gente precisa, melhorar a curiosidade aqui da previsão de faturamento, a gente precisa melhorar, aumentar a rentabilidade dessa linha de produtos". Primeira coisa que eu faço, monto um time multidisciplinar, um squad, que é falado nas startups, né. Hum. Vamos para uma sala, seja sala online, né, aqui ou sala física, e vamos desenhar para onde a gente vai, onde a gente está, o que que a gente precisa. Então já tem situações que a gente listou, o time listou 150 itens que precisavam mudar para aquilo ser alcançado, que eu não saberia, porque eles estão na ponta, Sim. entendeu. Então assim, então não adianta você achar que é muito lindo você ter o cargo, né, de líder, virei gerente geral, né, head, diretor, tal, tal, tal. Você não faz nada sozinho, você não é ninguém. Você é um maestro lá da orquestra, que você tem que fazer o cara do violino dar a melhor nota, sabe, o do da flauta. Então, assim, a gente quando é líder, tem que pôr a mão na massa. Eu brinco que eu sou uma liderança que nada junto na piscina, né, tô dando abraçada e tô olhando, não tô na borda só dando ordem, Né. mas a gente tem que ser, uma pessoa que tem um olhar atento para pessoas. "Cara, fulano de tal tá com dificuldade ali, não tá entregando. Ele tá dando o melhor dele, mas ele não tá conseguindo. O que que eu posso ajudar? O outro ali tá com outro problema também". Então, assim, seja um junta as pessoas, entende, mostra o norte, porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer vento vai levar ele para qualquer lugar, vai ficar à deriva lá. Então saiba para onde você quer ir e pergunte, tenha humildade. Uma coisa que eu acho importante, na liderança é você ter humildade, porque o que a gente mais vê é o ego dominando as organizações. Então assim, é uma coisa, assim, insuportável, algumas pessoas em cargo de liderança e eu com a questão do ego. Então, assim, não tenha isso, o importante é fazer. Então, assim, fazer o trabalho, claro, você tem que valorizar seu trabalho, ter seu marketing pessoal, mas deixa o ego um pouco de lado e foca no que precisa ser feito, junta o time, acho que é um pouco disso, assim. Ter humildade também para aprender e para ouvir, para fazer as coisas. Minha amiga, eu vou para a última pergunta, que é aquela que eu faço para todos os que, eu tenho aqui a honra de receber, e a pergunta é a mais fácil de todas. Débora, o que é liderar? Eu acho que liderar é uma pergunta difícil, assim, porque é bem. Eu vou falar na minha visão, o que que é liderar para mim, o que que eu aprendi. Aprendi que e é o que eu acredito, né, é você inspirar, direcionar, estar disponível, ter coragem de tomar decisão e humildade para ouvir. Então, eu acho que é você construir essas pontes, né, entre metas, pessoas e o futuro que você quer, e fazer tudo com muita verdade, porque eu acho que a verdade transforma tudo ao seu redor. Então, você ter humildade de falar para o time: "Gente, eu tô com um problema, me pediram essa meta, eu preciso da ajuda de vocês pra gente chegar lá, porque eu não sei como a gente vai conseguir, é muito desafiadora. Alguém pode dar uma ideia? O que que vocês sugerem?". Eu não tenho as respostas. Não achar que você tem que estar ali no pedestal, desce do salto, né, desce da escadinha ali, né, e olha todo mundo como igual ali, porque no fundo a gente só está líder, né, a gente não é um crachá, a gente é a gente. Então assim, a gente tem o crachá momentaneamente em algum lugar ou não. Então assim, eh, seja transparente, né, tenta influenciar positivamente onde você está, olha o outro, não só como um funcionário que está atrás de um computador. Eu recebi um feedback de um RH de uma empresa, que foi o melhor feedback que eu recebi. Um time grande, que eu tinha e fiz avaliação de desempenho, fiz questão de fazer de todos, né, do diretor para até o menor aprendiz estagiário, e ela virou para mim e falou assim: "Olha, Débora, de todos os líderes, eu tô aqui há 15 anos. Você é a única que sabe quem é cada um, o que que cada um precisa melhorar e os pontos fortes de cada um. Então, assim, parabéns".
Então: "Ah, mas você não como que você vai ter tempo? Eu não consigo nem decorar o nome das pessoas". Se interesse pelas pessoas, né. Vai entrar numa reunião, já não entra pedindo: "Como é que você tá? Como é que tá a sua família? Como é que foi seu final de semana? O que que te deixa feliz? O que que você gosta de fazer?". Conhecer e se vincular, porque é todo mundo ser humano, então pra mim liderar é sair do automático também, sabe, é a gente estar ali com um papel maior do que só entregar resultado financeiro. A gente vai entregar, mas não seja só lembrado por isso. Faça a diferença para as pessoas, mostre potenciais que nem ela enxerga que ela tem, sabe. Então muitas vezes eu cheguei para a pessoa e falei, "Você não acha que você já está preparada para dar o próximo passo?". A pessoa: "Não, não, preciso, eu tô". Falei: "Mas", sabe assim, né, a pessoa às vezes não se enxerga, né, ali. Ou então surgiu uma oportunidade numa outra área que é a cara da pessoa: "Não, mas eu nunca tive essa, eu não sei se eu vou conseguir". Você vai conseguir, vai, eu vou te ajudar, se precisar de alguma coisa, vamos fazer um outro curso, tal. Então assim, abre portas, ajuda, tenha, generosidade, tenta fazer a diferença, um pouco da ABCD que você falou, que eu sou conselheira lá da nossa casa, é uma aula para mim. A fundadora é a Solange, ela fundou a ABCD há 25 anos, fica ali no Bom Retiro, atende a comunidade do Gato do Moinho ali. E aquilo é uma aula para mim de liderança, de impacto, porque você consegue mudar o futuro das crianças e você dá esperança, você fala: "Olha, você pode vir para cá, você pode". Então assim, e isso me enche, né, de energia positiva, eu falo: "Nossa, eu tô mudando, ajudando, né, a impactar aqui alguém". E nas organizações também, sair do automático: "Ah, eu tenho a função disso, tenho a função daquilo", não, você tem a função de líder. Às vezes a pessoa não tá bem, às vezes a pessoa tá mal na família, tá com problema financeiro, tá com problema pessoal, né, com filho, com marido, com esposa. Tenta ser um apoio também, tenta mostrar caminhos. Então um pouco disso, pra mim liderança é inspirar. Minha amiga, prazer assim, indescritível da gente poder Ah, bater o prazer papo. é meu, que papo gostoso, a gente ficaria aqui umas Cara, horas aí eu falando. já te antecipo o convite para voltar aqui, porque Ah, com muita todo coisa sobre a qual prazer. a gente queria falar ainda. Débora, fala um tchau pra galera aqui e fala o seu site para as pessoas poderem, acompanhar o seu podcast. Tá bom. Meu podcast é @trajetória Bittencourt, tá no Instagram, no Spotify e no YouTube. Se puderem seguir, eu comecei agora, né, no início do ano, então tô ainda começando a divulgação, tô trazendo histórias que impactaram minha trajetória. O nome chama Trajetória é um barco à vela, justamente mostrando que a gente decide para onde a gente vai e o que a gente faz com a nossa trajetória. É um projeto pessoal meu e inclusive o Edil é um dos convidados, que ele tá me enrolando, mas ele vai. Então, assim, divulguem, às vezes alguém está precisando ouvir alguma palavra que está ali, alguma frase, alguma coisa. E uma mensagem final é: a carreira está na mão de vocês, né. Então, assim, se empoderem disso. A vida da gente é única, né, a gente está aqui nessa jornada aqui na Terra, tenta fazer dela a melhor experiência possível, né, acho que não precisa sofrer, acho que não precisa chegar domingo à noite sofrendo, que tá chegando segunda de manhã, né. Então tenta buscar significado, o que que é importante para você, e fazer a vida das pessoas também melhores de alguma forma, seja no seu ambiente de trabalho, cada pessoa que você encontra de manhã, dá um bom dia, né, às vezes vai ser o único sorriso que alguém vai ver durante o dia, vai ser o seu. Então é um pouco disso, tentar deixar, significado por onde passa, nem que seja uma sementinha ali para dar um fruto algum dia, né. Maravilhoso. Débora querida, muito obrigado mais uma vez. Obrigado de coração, pode ter certeza, eu vou lá no seu podcast também. Pessoal, espero que vocês tenham curtido, um grande abraço, toda semana tem vídeos novos aqui, então a gente se vê. Obrigado.